Em Isaías 40, no versículo 29, 30 e 31, Deus usava o profeta Isaías consolando o povo de Israel. Então Deus dizia assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glorificado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui Deus está dizendo para o povo, e fala para nós também, que Ele dá vigor ao cansado, e Ele multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E Ele diz também que os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Ele quer dizer aqui que mesmo o jovem com todo vigor, cheio de saúde, cheio de força e coragem, mesmo assim, se ele não confia no Senhor, se ele não espera no Senhor, ele vai se fatigar, ele vai cair. Em alguma situação da vida dele, ele muitas vezes vai precisar de Deus, mas como ele não acredita, ele não espera no Senhor, ele não confia, ele vai sofrer consequências, mesmo estando em plena juventude. Mas aí ele completa aqui: mas os que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus diz aqui que os que esperam no Senhor, o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor é quando você está cheio de dificuldades, problemas, aflições, mas você confia no Senhor. Você confia que de alguma maneira Deus vai suprir a tua necessidade. Você confia que de alguma maneira Ele vai tomar uma providência, mesmo que esteja demorando, mesmo que pareça impossível, mas Deus vai te dar a solução. Isso é esperar no Senhor. Esperar no Senhor é confiar. E ele diz aqui, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia. Ele aqui está querendo dizer que porque subirão com asas como a águia, porque você vai se elevar além das suas dificuldades, assim como a águia voa muito alto. Nós sabemos que a águia ela voa muito alto, e ela dizem que ela não teme a tempestade, que há muitos pássaros ao ver a tempestade se esconde e se protege. Mas a águia, se ela está a caminho de algum lugar e surge uma tempestade, ela não deixa a tempestade abater ela, desanimar, fazer ela voltar. Diz que ela aproveita as correntes do vento e vai subindo até ela transpor aquela tempestade, e então ela se eleva acima das nuvens, e então ela chega acima das nuvens onde o sol está brilhando. Se nós viajarmos de avião, todos que já viajaram de avião sabem disso, que pode ser um dia escuro, chuvoso, você embarca no avião, ele sobe além das nuvens, e lá em cima você tem aquela imagem linda, maravilhosa, acima das nuvens, e o sol brilhando sobre o avião que você está e sobre as nuvens. É uma imagem muito maravilhosa. A águia sabe
que acima da tempestade o sol está brilhando. Então diz que ela sobe além da tempestade. E é isso que Deus diz para nós aqui, que nós que esperamos nele, que confiamos nele, vamos subir com asas como águia, vamos nos elevar além das nossas dificuldades, além das nossas aflições, e vamos criar esperança, criar ânimo, não vamos desfalecer, vamos continuar constantemente seguindo a Deus, seguindo a obra, fazendo a obra, realizando a vontade de Deus. Por quê? Porque Ele vai renovar as nossas forças, porque nós esperamos nele e porque confiamos nele. Então nós não se cansaremos, e se nós caminharmos, nós não ficaremos fatigados. Glorificado seja o nome do Senhor. Aqui Deus diz isso para nós. E então que possamos ser assim como um grande exemplo na Bíblia que nós temos é do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando foi uma certa vez enviado a Roma, o navio que ele estava enfrentou uma grande tempestade. E chegou a um ponto que eles já se desviavam do vento, costeando com o navio deu de frente com um tufão. O nome que aqui na Bíblia diz é um vento chamado Euroaquilão. Esse vento é uma espécie de um tufão. Então o navio fica de uma maneira que não se pode mais usar as velas. Quebra algumas coisas do navio e o navio fica então navegando para lá e para cá, sem direção. O navio ali, além de enfrentar a tempestade, ele faz com que todos ficam apavorados. A Bíblia mostra aqui, se você ler no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, você vai ver a narração de toda essa tempestade que aconteceu. E os homens ficam apavorados. Chega um ponto que ninguém quer mais comer. Aqui diz, no versículo, a partir do versículo 20, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, versículo 20, diz assim: e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrela, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Quem escreve aqui é o médico São Lucas, que também escreveu o evangelho dele. São Lucas que diz que fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé, no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição, porque Paulo já havia admoestado o centurião para que o navio não saísse de Creta, que ele estava num lugar chamado Bons Portos, porque haveria do navio sofrer na tempestade, porque Deus, através do Espírito Santo, já havia falado para Paulo, mas eles temaram. A Bíblia diz que o centurião confiava mais no piloto do que no que Paulo falava, que era da parte de Deus, mas ele não sabia, não conhecia a Deus. E então ele continua aqui dizendo: mas agora vos admoesto a que tenhar bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo avisa que somente o navio ia ficar com problema, ia ficar avariado, mas eles não. E ele continua no versículo 23: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César,
e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Aí ele continua: portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. É, contudo, necessário ir morar numa ilha. Então ele diz: porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Então a Bíblia mostra aqui, Paulo recebe a mensagem, enquanto todos estavam apavorados, mas Paulo aqui, ele está esperando no Senhor. Ele confia no Senhor. Paulo aqui confia, assim como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam, mas permanece para sempre. Paulo aqui, ele não se abala. Todos os homens ali, eram 276 pessoas dentro daquele barco, daquele navio, mas todos apavorados, ninguém queria mais comer, mas só Paulo que ficava ali os animando, mesmo naquela tempestade. Aqui nós vemos que Lucas disse: fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mas Paulo não, Paulo aqui os anima. E ele depois, ele diz para eles comerem, porque eles precisavam se alimentar para poder ter força para continuar, até que eles chegassem a uma ilha, porque Deus avisou que eles chegariam na ilha. E a Bíblia diz que quando chegou na ilha, a ilha de Malta, eles desembarcaram, tiveram que nadar, alguns iam nado, que sabiam nadar, outros foram em objetos do navio, boiando, e então foram recebidos pelo povo da ilha, e a Bíblia diz que eles o trataram humanamente. Eles conheciam aquele povo ali da ilha como bárbaros, porque eles não eram conhecidos israelitas, e nem eram romanos, eles eram chamados de bárbaros. Mas Deus usou aquele povo para abençoar aquele pessoal do navio. E a Bíblia diz que logo Paulo começou a ser usado por Deus ali, orou até pelo pai do principal daquela ilha, do homem que comandava aquela ilha, e Paulo curou a muitos, e no final eles ficaram ali vários dias, e então chegou um navio ali inteiro depois e levou eles para Roma, que Paulo precisava chegar em Roma. Esse era o plano de Deus. E então o povo ajudou eles ainda com mantimento, com suprimento, para que eles continuassem a viagem até Roma. Então nós vemos aí Deus abençoando o homem de Deus. Deus abençoou o homem de Deus, e todos ali também receberam a bênção, porque confiaram na palavra dele. Aqueles homens apavorados, quando Paulo mandou, eles comeram também. Ele orou pelo pão, repartiu o pão e todos comeram e continuaram ali o resto daquela viagem e até desembarcar na ilha. Então nós vemos aqui Deus usar um homem que espera no Senhor. O apóstolo Paulo aqui mostra o que é esperar no Senhor, que é confiar no Senhor. Quando todos estavam abalados, apavorados, pensando que ia morrer, mas ele estava firme, porque sabia que Deus ia tomar uma providência, e que sabia também que Deus não deixaria morrer ninguém que estivesse ali naquele navio, em prol da obra dele, porque ele tinha que entregar Paulo a Roma são e salvo. Então Deus já aproveitou e mostrou o seu poder para todos aqueles homens, em protegendo todos eles ali naquele navio e os abençoando até que eles chegassem em Roma. Que você possa nessa noite, que você possa agora meditar nesta palavra e saiba que Deus
está com você. Embora a tua situação pareça que é o fim, pareça que está acabando, pareça que não há mais esperança, não desanime, espera no Senhor, espera que Ele renovará as suas forças e que o Espírito de Deus possa falar melhor ao seu coração. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Amém.